Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você pode acessar o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, para que mais pessoas recebam essa palavra e para que possamos aumentar o número de amigos. Liturgia de 19 de outubro de 2023, dia de São Paulo da Cruz. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Trecho do Salmo 129, versículos 3º e seguinte. Agora a oração do dia, rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 30. Irmãos, agora sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus não é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 130, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão é o 7º versículo. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Repitamos: no Senhor encontra-se toda a graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor ponho minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Repitamos: no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Agora vamos
aclamar o Santo Evangelho com um texto de João 14, versículo 6, e proclamá-lo com Lucas capítulo 11, versículos do 47 a 54. Primeiro, a aclamação. Né? Vamos avivar aqui o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, é um texto de Antônio Carlos Santini, denominado Eu lhes enviarei profetas, baseado em Lucas 11, versículos do 47 ao 54. É a liturgia comentada do Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Conforme a carta dos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nos tempos da primeira aliança, o Senhor se dirigiu ao seu povo através dos profetas. Eram homens comuns, vaqueiros ou catadores de sicômoros, que o Espírito de Deus impelia a profetizar. Nada que nos faça pensar em adivinhões, a prever o futuro. Antes, eram vozes de alerta que advertiam os responsáveis pelo povo escolhido quando se afastavam da vontade do Senhor. Foi o caso de Natã, que visitou o rei Davi para conduzi-lo à contrição e à penitência. O Antigo Testamento chama o profeta de Nabi, aquele que foi chamado, ou de Roé, o vidente. Ezequiel terá sido o campeão das visões, como a daquele carro celeste que muitos se atreveram a traduzir como uma nave espacial. Com palavras ou gestos simbólicos, a canga quebrada de Jeremias, o casamento de Oséias, o tijolo de Ezequiel, etc. Os profetas revelam as intenções de Deus para a vida do seu povo. Na intercessão das duas alianças, João Batista foi o grande profeta enviado por Deus quando os céus voltaram a se abrir após 150 anos de silêncio. A missão dele? Apontar o Cordeiro de Deus, identificando na pessoa de Jesus o Mestre esperado, o Messias.
Ao longo dos séculos, os profetas foram rejeitados, perseguidos, silenciados pela violência. Por isso mesmo, Jesus lamentava a cidade santa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Mateus 23, versículo 37. Assim se manifestava ao longo dos séculos a recusa impenitente de um povo amado que não reconhecia o amor de que era alvo. Não reconhecia o amor de que era alvo. João Batista, o precursor, preso por Herodes e a seguir decapitado, resume de forma cabal essa estranha vocação dos enviados de Deus. Por fim, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, sofreria também, de modo extremo, a rejeição e a morte. Nos tempos apostólicos, o mesmo ódio seria derramado sobre os servidores de Deus, a começar por Estevão, Atos, capítulo 7, versículo 58, e Tiago, Atos, capítulo 12, versículo 2. Desde os Césares romanos até os tiranos modernos, idêntico fim teriam os cristãos que professam sua fé em Jesus Cristo. Cumpria-se assim a profecia do Senhor: sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Em nosso tempo, o Senhor precisa de profetas? Aceitaremos esta missão? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Não podemos deixar de orar. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, enviai-me. Olha o que diz o livro de Isaías. Eis-me aqui, enviai-me. Vamos pregar a palavra para salvar os nossos irmãos perdidos. Agora vamos aos santos do dia 19. Este dia 19 de outubro de 2023 é uma quinta-feira da 28ª semana do tempo comum. O presidente da celebração pode oficiar uma missa à escolha. Pode ser a missa comum, a missa simples, ou dedicada a São João Brebeuf, Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires. É uma memória facultativa. A cor, nesse caso, é vermelha por causa do martírio. Ou o presidente de celebração também pode celebrar a missa em memória de São Paulo da Cruz, que foi presbítero e fundador dos passionistas. Aí a cor é branca. Vamos falar da história dos santos, então? Santo do dia 19 de outubro. Na verdade, são santos. João Brebeuf, Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires, faleceram em 1649. De acordo com um texto publicado no site RS21 da Rede Século XXI, o cristianismo, e de modo especial os missionários, procuram preservar os valores genuínos de cada povo. Por isso, 8 jesuítas, entre eles João de Brebeuf, morreram no Canadá, na metade do século XVII. Brebeuf nasceu em 593 de família normanda, que acompanhou Guilherme, o Conquistador, e São Luís IX. Tornou-se jesuíta, ordenando-se padre no dia em que completou 29 anos. 3 anos mais tarde, partiu para o Canadá, em companhia de Marcel Lallemand e José Roch Daillon. Foi para trabalhar entre os índios algonquinos.
Logo aprendeu a língua deles, chegando a escrever nela gramática e catecismo. Passou depois para a tribo dos Hurões. Também nessa língua redigiu um catecismo. Batizou cerca de 7.000 índios. Sua vida inteira foi um martírio. Morava em choupanas de extrema pobreza, pequena imagem do inferno. Olha, os santos sofreram, hein? No dia 16 de março de 1649, a tribo dos Iroqueses, adversários dos Hurões, invadiram a missão, amarraram João de Brébeuf num pau, arrancaram-lhe as unhas, bateram nele de 1000 maneiras, torturando-o de todos os modos e, por fim, admirados pela sua coragem, partiram-lhe o peito e comeram-lhe o coração para herdarem a força de sua alma. Olha o que os índios fizeram com esse santo, hein? Mesmo assim, temos que ter misericórdia, gente. Com 7 outros companheiros mártires, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João de Lalande, Isaac Jogues, Natal Chabanel e Renato Goupil, foi canonizado no dia 29 de junho de 1931. A festa deles cai no dia 19 de outubro, muito querido dos índios, que o chamavam de o homem que carrega os fardos. Vamos agora a outro santo. Santo do dia 19 de outubro. São Paulo da Cruz, sacerdote, faleceu em 1775. Foi fundador dos Passionistas, Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Segundo o texto do padre Evaldo César de Souza, da Congregação dos Redentoristas, Paulo Francisco nasceu em Ovada, região norte da Itália, no dia 3 de janeiro de 1694. Apesar do nome e da posição social, a família não possuía fortuna. Seu pai era um dedicado comerciante que viajava muito. Desde a infância, Paulo acostumou-se a acompanhar seu pai, primeiro como seu companheiro, depois também para ajudá-lo nos negócios. Ele se entregava a exercícios de oração também e penitência, a leitura da vida dos santos, encantando-se especialmente com os eremitas. Paulo da Cruz gostava de ir à igreja para rezar o terço. Essa rotina floresceu e fez crescer a sua vocação. Aos 19 anos decidiu pela vida religiosa. Viveu como eremita longe das cidades. Somente nos fins de semana ia até a cidade, onde pregava e enaltecia a paixão do Senhor. Assim amadurecia em seu coração um projeto de uma comunidade religiosa inspirado pelo Espírito Santo. Paulo da Cruz iniciou uma nova obra missionária que teria Jesus Cristo crucificado como centro. A obra chamada de Padres Passionistas. Idoso e doente, quando foi desenganado pelos médicos, Paulo da Cruz mandou pedir a bênção do Papa Pio VI. O pontífice o convidou para ir a Roma, onde Paulo ainda viveu 3 anos. Morreu com 81 anos. Hoje, a Ordem dos Padres Passionistas está em missão nos 5 continentes. Olha que coisa bonita, hein? 5 continentes. Nós vemos os passionistas, inclusive aqui de onde eu falo, Colatina. No Brasil, eles chegaram em 1911 com a sede instalada em São Paulo. Reflexão. Homem de oração profunda, Paulo da Cruz sempre insistiu com palavras e com o exemplo a importância da oração. Insistiu na importância da oração.
Desejava que seus seguidores rezassem sem cessar e que as comunidades fossem lugares apropriados para favorecer intensa experiência de Deus e se tornassem autênticas escolas de oração. Falar em oração, temos uma oração de São Paulo da Cruz. Glorioso e eterno Deus, que conferistes a São Paulo da Cruz a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo-o fundador dos padres passionistas, concedei-nos a graça de sermos sempre diligentes e fiéis para as coisas de Deus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. 19 de outubro é dia de São Joel, santo do Antigo Testamento. São Joel foi profeta, anunciou o grande dia do Senhor e o mistério da efusão do seu Espírito sobre os homens, que a majestade divina se dignou realizar admiravelmente em Cristo, no dia de Pentecostes. Santo do dia 19 de outubro, São Varo, mártir, faleceu em 307, foi soldado egípcio que, ao visitar 6 santos eremitas cristãos na prisão, foi encarcerado junto com eles e sofreu terríveis torturas. Santa do dia 19 de outubro, Santa Fridesvida, virgem, faleceu em 1257, abandonou a vida de corte e passou a ser abadesa em Oxford, na Inglaterra. Santos do dia 19 de outubro, Santos Lucas Afonso Gorda, sacerdote, e Mateus Coioie, religioso, ambos mártires, faleceram em 1634. Dominicanos intrépidos, pregadores do Evangelho, nas Filipinas e no Japão, onde sofreram martírio. Santo do dia 19 de outubro, Beato Tomás Hellier, presbítero, faleceu em 1595, sacerdote da diocese de Coutances, na Normandia. Tomás Hellier exercia seu ministério durante o dia e dedicava-se à oração e à penitência durante a noite. Santa do dia 19 de outubro, Beata Inês de Jesus Galant, virgem, faleceu em 1634, priora do mosteiro dominicano de Langeac, na França. Foi vítima de calúnias e invejas. Inês de Jesus Galande ofereceu esses sofrimentos a Deus pela formação dos sacerdotes da França. Santo do dia 19 de outubro, Beato Jorge Popielusco, foi presbítero e mártir. Faleceu em 1984. Jorge Popielusco foi sacerdote da diocese de Varsóvia, assassinado em Włocławek, na Polônia, por defender a fé. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa o Deus do impossível, ele proverá aquilo que você suplica. O professor e escritor Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde diariamente responde às nossas dúvidas católicas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará porque é o nosso Pai. E é o Pai de misericórdia, o divino Pai eterno, Pai celestial. O Pai celestial. Aquele que sabe tudo, pode tudo, conhece tudo e está em todo lugar. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Tudo será colocado às claras, tanto o bem ou o mal que fizemos nesta passagem provisória pela terra. Quem reconheceu esse Deus maravilhoso, infinito,
de um amor extremo, a ponto de morrer na cruz por nós, vai ficar com ele para sempre, para a eternidade, na felicidade em plenitude, tendo a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo maravilhoso. Quem já teve alguma experiência mística sabe que é isso. Não tem como descrever. Eu já tive uma experiência dessa. Não há. Você tenta descrever no papel, mas é muito difícil. Maravilhoso. Só uma experiênciazinha aqui na Terra. Então, reconcilie-se com Deus. Você que ainda não quis saber dele. Por que você não quis saber de Deus? Você já olhou para onde você está? Como é que a lua não cai na sua cabeça? O sol não te queima todo? Como é que o ar não acaba? Quem fez tudo isso? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.